Fala pessoal, Shalom ao coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6, versículo 24, vai ser o tema do nosso devocional de hoje. Hoje que é Dia dos Namorados e esse tema, perdão, essa data tem tudo a ver com o tema que nós vamos tratar aqui hoje. Antes de entrarmos nesse texto, eu quero convidar você que é novo ou nova por aqui a se inscrever no nosso canal e estarmos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus, tá bom? Olha só, talvez quase ninguém ou ninguém, talvez não faça diferença para ninguém que está assistindo os devocionais, mas hoje eu estou fazendo o devocional aqui de um modo diferente, porque eu costumo fazer a transmissão pelo celular e hoje eu estou fazendo aqui pelo computador, tá bom? Inclusive é um teste aqui para alguns projetos futuros que pode influenciar o devocional, vai influenciar a comunidade e pode também nos ajudar a colocar a dar início a um novo projeto, que por enquanto eu não posso falar, mas se você já está curioso aí, coloque em oração esse novo projeto e assim que eu puder, eu vou compartilhar com você, tá bom? Mas, quem sabe, rapaz, você tá aqui pensando assim, olha, Thiago, hoje eu decidi, eu não vou entrar em nenhuma rede social porque eu tô solteiro, tô solteira, e eu não quero ficar vendo essa chuva de declarações, de fotos, de pessoas que estão ali vivendo o seu amor, e eu tô aqui sozinho, sozinha. Eu vim só pro devocional, Thiago, e o tema é Dia dos Namorados. Meu Deus, que coisa é essa? Sim, claro, Deus vai falar com você através disso, tá bom? Abre sua Bíblia aí em Mateus 6:24, gente, e diz assim, olha que palavra interessante. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Só um momentinho aqui, gente, 15 segundinhos. Só para não perder o fio da meada aqui. Vamos ler de novo, para a gente voltar a focar aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Olha que interessante. Jesus está aqui no meio do Sermão do Monte. Esse que é considerado o principal sermão de Jesus no seu ministério terreno. Se fosse nos tempos atuais, alguém perguntasse assim, Tiago, qual foi a principal conferência que Jesus participou? O principal evento que Jesus participou foi esse aqui, o Sermão do Monte. Nós, inclusive, fizemos aqui no canal uma série sobre as bem-aventuranças, que são justamente a parte inicial do Sermão do Monte. Eu quero, inclusive, refazer essa série. Ela está aqui no canal, tem uma playlist para ela, tá? Se você quiser acompanhar, clica na aba de playlists. Tem várias lá riquíssimas. Recomendo vivamente para vocês. Mas eu quero refazer essa série porque ela é muito rica, é muito poderosa e eu sempre faço questão de revisitar textos da Bíblia. Não tem como. Você não vai ler a Bíblia só uma vez na sua vida. Na verdade, você vai revisitar muitas vezes o mesmo texto. Ele sempre vai falar com você de um modo diferente, de um modo que vai te trazer vida, de um modo que vai te renovar, de um modo que vai te lembrar de algo que você já sabia, já ouviu alguma vez, mas esqueceu, que não está praticando. Então isso também é bênção. E durante esse sermão do monte, Jesus fala isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque quando você serve a dois senhores, você vai amar a um e odiar a outro. Ou no mínimo, você vai se dedicar a um e desprezar o outro. Então Jesus fala assim, ó, não tem como servir a Deus e a Mamon. Ele termina esse versículo assim, não poder servir a Deus e a Mamon. Tchau, quem é Mamon? Mamon é um termo que significa riquezas, tá bom? Então você não pode servir a Deus e as riquezas. Muitas vezes as riquezas se tornam um senhor em nosso coração. Então Mamon é esse nome, digamos assim, é, queria utilizar a palavra esotérico, né? Mas na falta de algum outro nome, é um nome que representa justamente riqueza. Em algumas versões mais atuais vai estar escrito não poder servir a Deus e as riquezas, tá bom? E é interessante que eu conheci uma pessoa que foi consagrada a Mamon na infância, certo? A pessoa disse que todo mundo na família passava por esse ritual, que era o seguinte,
A avó, né? A pessoa, quando bebê, a avó pegou, mergulhou numa bacia com água e cheia de pó de ouro. E aquele ritual fazia ali algumas outras coisas. Aquele ritual era feito para atrair riqueza e prosperidade na vida da pessoa. E é interessante que essa pessoa conta que durante toda a vida sempre foi muito bem de dinheiro. Sempre prosperou, os negócios deram certo, pessoa muito bem abastada. Mas ela nunca conseguiu preencher o vazio do coração. E como é curioso esse anseio, essa expectativa de que o dinheiro vai resolver todos os nossos problemas, né? Ouça uma coisa, o dinheiro, de fato, é uma ferramenta poderosíssima, poderosíssima. Na mão de quem é bênção, ele é bênção. Na mão de quem é maldição, ele é maldição. Mas o dinheiro está longe de resolver os problemas do seu coração. Até rimou, né? E muitas pessoas colocam a esperança, olha, não, quando eu ficar rico, quando eu tiver X valor na conta, quando eu tiver tal carro, tal casa, quando eu tiver isso, todos os problemas serão resolvidos. Sinto muito te dizer, não serão. Tem até uma pessoa que é muito, muito, muito rica e também famosa aqui no Brasil, eu apenas não quero citar o nome, mas quem viu essa entrevista vai saber quem é, né? E essa pessoa disse assim, olha, eu, do fundo do meu coração, queria que todo mundo fosse rico pelo menos por um tempo. Todo mundo. Para que todas essas pessoas percebessem que o dinheiro não resolve muita coisa, que o dinheiro não transforma o interior, que tem problemas da alma humana que o dinheiro não consegue solucionar, né? Então a pessoa falava assim, ó, tomara que todo mundo fique rico mesmo, porque pelo menos a pessoa vai perceber que a riqueza não é a solução de tudo. Olha como profundo isso. Então quando Jesus fala assim, não podeis servir a Deus e a mamon, não podeis servir a Deus e as riquezas, ele está dizendo, ó, teu coração só pode ter um Senhor. Se você tentar se dividir entre dois senhores, você vai amar a um e odiar a outro. Se dedicar a um e desprezar a outro. Aí talvez você pergunta, Tiago, o que é que isso tem a ver com o Dia dos Namorados? Está amanhecendo aqui devocional no Dia dos Namorados falando sobre mamon. O que é que isso tem a ver? Muito simples. O Dia dos Namorados é uma data aqui no Brasil, 12 de junho, uma data celebrada não só entre namorados, mas celebrada entre noivos, celebrada entre os casados também. Uma data romântica, né? Uma data ali para celebrar o romance, o enlace dessas duas pessoas, de duas pessoas. E é interessante que nós temos vários tipos de relações na nossa vida. Algumas delas requerem exclusividade, outras não. Por exemplo, você vai ter um pai e uma mãe, mas você pode ter figuras paternas, pode ter figuras maternas. Ô, Tiago, fulano é como se fosse um pai para mim, como se fosse uma mãe para mim. Isso é bênção. Você tem uma pessoa ou várias pessoas que sejam essa figura, são uma maravilha. Você pode ter vários irmãos, você pode ter vários colegas, você pode ter vários amigos, você pode ter vários inimigos. Mas quando você entra numa relação amorosa, namoro, noivado, casamento, aquela relação vai requerer exclusividade. Quando você é solteiro, você é solteira, você tem a possibilidade de escolher em quem você vai investir ou também de escolher como você vai reagir a uma investida. Você pode dizer não e seguir a vida sozinho. Você pode aceitar aquela investida ali e começar algo, não é verdade? Você tem opções. Não é que você vai ficar tentando com todo mundo. Aí é loucura, né? Aí tem que fazer um devocional de libertação para essa pessoa. Mas você tem a opção de dizer sim, não, seguir sua vida ou não. De você começar ou com alguém ou de você seguir em frente. Mas a partir do momento em que você escolhe ter um relacionamento com alguém, esse relacionamento de exclusividade, onde você disse sim para entrar nele, ele automaticamente é um não para todas as outras possibilidades. Isso é automático, tá? Quando alguém começa a namorar, a pessoa não precisa enviar um e-mail para 7 bilhões de seres humanos dizendo, olha, a partir de agora eu estou indisponível. Não, é algo automático. A pessoa postou uma foto ali, às vezes a primeira foto do casal, né? Ou então a foto quando tá pedindo em casamento, tá noivando, ou quando tá celebrando o casamento. Aquela foto ali já é um anúncio público, as outras pessoas vão saber. A pessoa tá num relacionamento ali exclusivo, tá fechado para outras coisas. Aqui, claro, que anda de acordo com a palavra de Deus, né, gente? Sabe que tem filosofias
1000 pelo mundo, mas aqui no devocional está começando o dia sempre mergulhando na palavra de Deus. E é interessante que Deus quer casar com você. Não se choque com essa frase. Deus quer casar com você. Sabe por quê? Porque o casamento é uma relação de exclusividade, de intimidade e de eternidade. É eterno, é perene, sabe? Quando você se relaciona com alguém, você casa com alguém, você diz sim para essa pessoa e diz não para todas as outras. Então, exclusividade. Anota isso aí nos comentários. Você que está no comentário, você que está no chat, anota isso aí. Deus quer, coloca assim, ó, Deus quer casar com você, já para chocar, né? Esses três pilares: exclusividade, intimidade e eternidade. Então, Deus não quer exclusividade para um lance, para uma noite, para um momento. Não. Deus quer algo eterno. Então, até no Antigo Testamento, você vai ver versículos como: alegre-se, pois seu Criador é o seu marido, falando de Deus e o povo de Israel. Você vai ver no Novo Testamento várias vezes Jesus e a igreja tendo uma conexão, sendo ilustrada com a figura do noivo para com a noiva, certo? É claro que tudo isso, gente, são figuras de linguagem utilizadas para explicar conceitos espirituais, para explicar o tipo de relação que Deus quer ter com o seu povo, que Jesus quer ter com a sua igreja. Mas é interessante que muitas vezes, a Bíblia associa idolatria com prostituição. Olha, você vai ver isso em Jeremias capítulo 3. Você vai ver isso em Ezequiel 16. Olha, Ezequiel 16 é um texto lindíssimo. De certa forma triste, porque Deus está ali denunciando o estado do povo. Mas Ezequiel 16, meu irmão, se eu fizer um devocional Ezequiel 16 aqui, a gente não termina o devocional, eu vou começar a chorar. Que Deus começa dizendo ali, olha, eu escolhi o povo. Ele vai fazendo alusão do relacionamento amoroso, né? Ele escolheu Israel como uma garota, uma criança, e treinou, e desenvolveu, e cuidou, e investiu, e pererê, parará. E daqui a pouco Israel, depois cresceu, ficou bonita. Ficou brilhante, ficou maravilhosa, ficou famosa. Aí começou a se prostituir com outros deuses. Por que Deus trata a idolatria como prostituição? Porque a relação de Deus com o seu povo é uma relação monoteísta. Naquele momento, onde nós temos aqui o período histórico da Bíblia, o normal era ser politeísta. Você poderia ter vários deuses. Você tem um Deus para sua plantação dar certo, vai utilizar. Você tem um Deus para guerra. Você tem um Deus para isso, você tem um Deus para outro, um Deus para bom dia, um Deus para boa tarde, um Deus para boa noite. Você tem uma ideia, lá no Egito, o Deus Ra, que é o Deus Sol, certo? O principal dos deuses, ele tinha 3 nomes. Eram 3 nomes diferentes. Porque tinha o Sol no nascer do Sol, o Sol no meio-dia e o Sol no pôr do Sol. Era como se fosse 3 deuses diferentes. Era uma infinitude de deuses. E na verdade, quanto mais deuses uma pessoa tinha, era como se ela pudesse se proteger mais vezes, entende? Então eu vou pegar aqui minha rotina, digamos assim, olha, eu vou pegar um Uber, então eu tenho que ter um Deus aqui para me guiar do Uber pro lugar certo aqui que vai fazer dar certo. Mas você tem que fazer compra, Thiago. Não, eu tenho um Deus aqui da compra. É o Deus que vai me ajudar a comprar com o menor preço. Não, Thiago, mas aí quando você for lá jogar futebol com seus amigos, não, eu tenho um Deus aqui do futebol que vai me ajudar a ganhar o futebol lá, o campeonato lá com os meus amigos. Não, Thiago, mas quando você precisar, sabe? Para qualquer coisa, a pessoa tinha um Deus. E aí vem o Deus de Israel, Yahvé, e ele traz essa proposta de não terás nenhum outro Deus diante de ti além de mim. Essa proposta de exclusividade. E para que você abrace os planos de Deus, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você quer entrar nos planos de Deus? Você quer viver os planos de Deus? Você quer viver os propósitos de Deus na sua vida? Agora eu vou até parar para você refletir um pouquinho, porque essa pergunta aqui não é para fazer engajamento, não é para dar resposta nos comentários ou no chat. É uma pergunta séria para o seu coração. Isso aqui é Deus te perguntando agora. Você quer de fato viver a vontade de Deus para sua vida? Quando você diz sim para Deus, automaticamente você vai dizer não
para outras coisas, para outros deuses. Aí eu falei, né, Jeremias 3, é um texto que você pode ler, que vai estar falando sobre isso. Ezequiel 16 é outro texto. Oséias é um livro inteiro muito chocante sobre isso, porque, para quem não sabe, Oséias foi um profeta em que Deus mandou ele se casar com uma prostituta. E talvez algumas pessoas, tem gente que entende errado esse texto, que tem gente que entende assim, não, Thiago, poxa, a mulher era prostituta, mas ela teve uma transformação de vida. Ela mudou, era só uma ex-prostituta. Bom, se ela tivesse tido uma transformação de vida, aí ninguém poderia falar um ai, né? Porque todos nós temos nossas falhas e Deus nos transforma. E o diabo não pode nos acusar do nosso passado porque Deus apagou o nosso passado. Mas a mulher que Oséias casou, que Deus mandou ele casar, foi uma prostituta que continuou se prostituindo, tendo filhos da prostituição, né? E talvez alguém se pergunte assim, eu sei que tem muita gente nova na fé aqui no devocional, talvez alguém pergunte assim, por que Deus mandou um profeta se casar com uma prostituta que continuou se prostituindo, continuou traindo ele, teve filhos da prostituição? Porque naquele momento a vida do profeta era um anúncio. E quando você vai lendo Oséias, você vai falando, olha, Oséias, assim como você se casou com uma prostituta, assim, da mesma forma é o meu povo comigo. Eu estou sendo fiel com o meu povo, mas o meu povo não está sendo fiel comigo. Entende como Deus, ele recobra essa exclusividade? E muitas vezes, gente, nós esquecemos exatamente o que acabamos de falar, que no mundo espiritual, idolatria é como se fosse um adultério. A Bíblia está recheada desses exemplos. Idolatria é a mesma coisa que um adultério espiritual. Por quê? Porque é como se você se deitasse, tivesse intimidade, conexão em relação com outros deuses. E Deus não aceita esse tipo de relacionamento. Pode estar em voga no mundo hoje, relacionamento aberto, relacionamento com mais de duas pessoas. Mas a proposta de Deus, da palavra dele, o chamado de Deus, é para exclusividade. Entende? E que pena que muitas vezes diminuímos idolatria a uma imagem de escultura, a um nome cultural de um santo, né? Santo isso, santo aquilo. Ah, Tiago, idolatria. Eu não adoro a santo nenhum. Não, mas... ouça uma coisa, está aqui a primeira vez? Ou talvez não tenha estudado sobre idolatria? Vou te ensinar de uma forma bem simples o que é idolatria. Tiago, o que é idolatria? É tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus. E para te ajudar a identificar ídolos no seu coração, você pode fazer duas perguntas. Normalmente, o ídolo ele tem o seu tempo. Então você passa muito tempo, investe muito tempo no seu ídolo. Já viu alguém que é viciado em videogame? Viciado em rede social? Viciado nisso, naquilo? Você está gastando tempo demais naquilo, em excesso. Está prejudicando. Então, normalmente o ídolo ele tem o seu tempo. E Deus quer o seu tempo. Para ver depois no teu celular. Todo celular tem isso, gente. Seja Android, seja iPhone, seja alguma outra marca, enfim. Todo celular, ele tem ali um medidor de quanto tempo você passa nas redes sociais. Para ver depois. E depois faz uma comparação do tempo que você passa em rede social e o tempo que você passa buscando a palavra do Senhor. O tempo que você passa orando, clamando a Deus, sabe? Eu disse alguns dias atrás aqui faço questão de reiterar. Deus fala conosco todos os dias, pelo menos uma vez no dia. Se você não ouviu a voz de Deus hoje, então talvez você não estava atento. E muitas vezes não está atento porque a gente está focado no nosso ídolo. Porque o nosso ídolo tem o nosso tempo. Compreende? Se você for, por exemplo, assistir uma luta de MMA hoje, talvez você não entenda tanto. Embora seja um esporte fácil de entender, né? Mas você for assistir a primeira vez hoje, talvez você não entenda tanto. Algumas nuances ali que você não sabe quem tá ganhando, quem tá perdendo. Poxa, mas fulano ganhou, achei que ia perder e tal. Mas quem é fã, que já gastou muito tempo assistindo, consumindo, vivendo, experienciando aquilo, consegue perceber melhor as coisas, sabe? Por quê? Porque investiu tempo, investiu atenção, dedicou-se a estudar aquilo. Então, muitas vezes Deus fala conosco que nós não ouvimos porque a nossa mente não tem investido tempo em Deus. Nós não temos nos dedicado a Ele. E mais, eu falei de tempo, né? Você identifica o teu ídolo pelo tempo. Você identifica também um ídolo sobre quem tem a última palavra na sua vida. Quantas vezes, por exemplo, falamos aqui de Deus e Mamon, quantas vezes, por exemplo, o dinheiro é a última palavra na nossa vida? E quando eu digo isso,
Esse não é um chamado para você ser irresponsável, não é isso. Mas se você tem uma palavra da parte de Deus, quando Deus emite uma palavra, essa palavra é uma semente. E quando essa semente germina, meu irmão, ela te dá o livramento necessário, o sustento necessário, o recurso necessário, a capacitação necessária, a graça necessária para você realizar aquela missão. E quantas coisas a gente deixa de fazer, que já tem uma palavra de Deus, já tem uma direção de Deus. Poxa, mas eu não vou ter o dinheiro. Poxa, mas eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo, eu não vou ter aquilo. Quantas vezes, é muito sério que eu vou falar aqui agora, quantas vezes a última palavra em nosso coração é a pressão da opinião dos outros. Você sabe o que é certo e o que é errado, mas você vai com a manada fazendo errado só pelo medo de ser rejeitado, só pela pressão que as pessoas fazem. A necessidade de aceitação. Isso é muito, 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 muito sério, porque quando isso rouba o lugar de Deus, idolatria é roubar o lugar de Deus, quando isso tem a última palavra na sua vida, você está sendo infiel com Deus. Você está cometendo adultério espiritual. E nesse momento, nesse dia aqui, ó, 12 de junho, dia dos namorados, Deus está aqui para te lembrar, Ele quer casar com você. Ele quer ter exclusividade. Ele quer ter intimidade. E Ele quer ter eternidade com você, uma aliança eterna. Sabe por que o anel, por exemplo, sabe por que o anel é redondo? Aí o pessoal brinca, né? Ó, Thiago, o anel é redondo porque o dedo é redondo. É sempre essa piada, não resiste. Mas a ideia de um círculo que você não consegue identificar nem início nem fim é justamente o símbolo da eternidade. Né? É algo que não tem início nem tem fim. Não é para ter fim. Quando tem fim é quando a aliança quebra. Aí tem várias razões, não vou entrar nesse tema aqui agora. Mas a aliança é feita para ser perene, para ser eterno. E quantas vezes a gente quebra a aliança com Deus, quebra a aliança com Deus, quebra a aliança com Deus, porque existem altares de idolatria em nosso coração que a gente não identificou. E Jesus está aqui para nos lembrar que nós não podemos, nós não conseguimos. Gente, o que Jesus está dizendo aqui, quando Jesus fala aqui, Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, não é no sentido de só de proibição. Jesus não está dizendo só, não faça isso. Né? Ele está dizendo isso e mais assim, ó, você não consegue. Você não consegue. Como é que você vai me dizer que você consegue algo que Jesus falou que você não consegue? Ninguém consegue servir a Deus. Não sou eu que estou falando, não. Não é alguém num podcast, um famoso, um influenciador. É o próprio Jesus que está dizendo, olha, você não vai conseguir servir a dois senhores. A Bíblia fala que o homem de coração dividido não pense que receberá de Deus coisa alguma. A pessoa uma hora quer Deus, outra hora quer, sabe? Aí o coração dividido e quer Deus e quer o mundo e quer isso e quer aquilo. Não quer viver os sonhos de Deus, mas daqui a pouco tá puxando os desejos do mundo também, a carne grita, aquela coisa. Fruto de falta de experiência com Deus. Falta de intimidade com Deus. Diz uma coisa. Meu irmão, quando você tem uma experiência profunda com Deus, você não vai ser perfeito por causa disso. Todo mundo pega, todo mundo falha, tá? Não vai ser perfeito. Mas quando você tem uma experiência profunda com Deus, sabe aquela música? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver? Meu irmão, a experiência com Deus, o amor de Deus, ele te preenche de uma forma que não tem nada nesse mundo que chegue perto. Não tem nada nesse mundo que chegue perto. É impressionante quando você vê o coração ou a fala de alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que esfriou na fé por alguma razão, a gente está orando, está clamando, quer que você volte mesmo, que bom que você está aqui, caso você seja uma dessas pessoas. Você vai ver a pessoa falar, a pessoa ela pode ter mágoa com Deus, ou com a igreja, ou com pessoas cristãs, ela pode ter tristezas, ela pode ter as razões dela, mas ela nunca consegue encontrar no mundo e em qualquer outra coisa a alegria que ela tinha, que ele tinha em Deus. Porque não tem. Não existe. Não é que Deus tem amor, Deus é amor. Como é que você vai buscar amor fora do amor? Compreende? Então Jesus nos chama hoje para nós entrarmos no centro da vontade dele. Ouça uma coisa, é como se Deus estivesse dizendo para nós, filho meu, filha minha, eu tenho muita coisa boa para você, mas entra agora nos planos, diz não para tudo, diz sim. Quando você diz sim para Deus,
você vai automaticamente dizer não para muitas outras coisas. E quer saber de uma coisa? Quando você diz sim para Deus e você tem que dizer não para outras coisas, você nunca vai perder. Poxa, Thiago, tô aqui dizendo não, abrindo mão, mas na verdade queria manter e tal. Você nunca vai perder, nunca vai perder. Você nunca vai perder. Com Deus, você sempre vai ganhar muito mais e muito melhor do que qualquer coisa que você abrir mão nessa vida. Tem até um versículo sobre isso, não tinha separado, mas deixa eu achar aqui agora rapidinho para vocês. Que diz assim, ó. Mateus. Cadê? Pra gente fechar aqui o devocional. Mateus capítulo 10. Vamos aqui rapidinho, Mateus 10, pra gente fechar o devocional. Mateus capítulo 10, versículo. Eu tirei justamente onde estava. Mateus capítulo 10. Deixa eu voltar de novo aqui, gente, que eu tirei justamente onde eu estava. Versículo 30. Deixa eu ver. Mateus 10. Marcos 10, gente. Falei Mateus, tô Marcos 10. Marcos 10, perdão, Marcos 10, Marcos 10. Marcos 10, versículo 30. Olha o que vai dizer. Olha o que vai dizer. Versículo 29, perdão. Versículo 28. Vamos lá. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Olha o Pedro dando carteirada, né? Pedro é sempre Pedrão. Nós deixamos tudo para seguir. Ó, Senhor, a gente abriu mão. A gente deixou tudo aqui e tal. A gente perdeu muita coisa para te seguir. Aí, versículo 29. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém. Meu irmão, pra gente fechar esse devocional aqui, receba essa palavra profética no seu coração, em nome de Jesus. Versículo 29. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, ou seja, riquezas, propriedades, por causa de mim e do evangelho, ninguém, nobody, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, delícia, e na era futura a vida eterna. Meu irmão, tudo que você abrir mão por causa de Jesus, você vai receber 100 vezes mais. Nessa era, com perseguição, com luta, com desafio. Mas na era futura, na vida eterna, meu irmão, aí esquece tudo, acabou. Você vai ser o investimento mais profundo que você vai fazer na sua vida. É dizer sim para Jesus. Eu digo isso não apenas pela data que é propícia para um devocional como esse, mas porque muitas vezes a gente gosta de Jesus. E a gente quer ficar com Jesus. A gente quer ter um lance com Jesus, sabe? Coisa aperta, aí vai, Jesus. Olha, fala uma pessoa aí que você gosta. Jesus é um cara legal. Eu gosto do que ele fala e tal. Não, não. O chamado de Jesus é para um relacionamento exclusivo. É para um relacionamento profundo. É para um relacionamento eterno. Você recebe isso hoje, em nome de Jesus. Então Deus já falou no teu coração. Vamos orar juntos para fechar esse devocional. Deixa um like nesse vídeo. Nós vamos orar para fechar esse devocional de hoje. Você que é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal. E nos comentários tem 2 links. O link do nosso grupo fechado no WhatsApp, onde eu mando todos os dias os devocionais lá e você permanece constante. Isso ajuda muito a ser constante, tá? Nos nossos devocionais. Então, entra no grupo de Zap e vem também para a comunidade do discipulado. Gente, quem está de fora está perdendo uma bênção inenarrável. Vem para a comunidade do discipulado. Qualquer dúvida que você tiver antes de acessá-la, pode falar comigo, seja aqui nos comentários, seja lá no Instagram, seja no grupo de Zap. Perdão, o grupo é fechado, seja no meu contato de WhatsApp. Fica à vontade, faço questão de te ajudar nesse investimento para o teu crescimento espiritual. Fazer muito bem para ti, muita diferença. Eu confio muito nisso e tem muita gente nova chegando e sendo abençoada também. Tá bom? Vamos orar, gente? Santo Deus, nós te agradecemos por essa palavra, por esse amor tão profundo. Nós te agradecemos por esse chamado, Deus. Nos ajuda, Pai, a dizer sim para ti.
Tua palavra fala que teu é o querer, teu é o realizar. Uma vez que essa palavra está germinada no coração de cada um dos que estão aqui, que ela possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Que lá na frente, mesmo depois de muito tempo, alguém possa dizer, olha, naquele dia eu resolvi dizer sim para Jesus e eu nunca mais me arrependi. Eu quero te louvar por isso, ó Deus, te glorificar, te agradecer por tudo e por tanto que o Senhor tem feito em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém, gente. Deixa um like nesse vídeo, seu like é muito importante. E claro, antes de sair daqui, comenta qual foi a parte que mais te marcou no devocional, tá bom? Tamo junto, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.